para ficar, né? Estou muito feliz em ouvir aqui os comentários, né, de tudo sobre a questão da pessoa estar cada vez mais se preparando. Isso é uma realidade, né? Nós temos que estar sempre acompanhando a evolução. Então, nós estamos num momento excepcional para negócios, principalmente para os pequenos, certo? As palavras mágicas que a gente ouviu aqui, quem é pequeno hoje será o grande de amanhã. E eu quero passar uma estatística para você, que aí é na vida real mesmo. Eu tenho uma empresa de contabilidade há 32 anos, e desde quando iniciou o microempreendedor individual, nós já oficializamos diversos microempreendedores. Mas eu quero dizer para vocês, eu não tenho nenhum deles hoje como microempreendedor. Todos já são empresas normais. Começaram pequeno, se organizaram e cumpriram com suas obrigações, que é o que eu quero falar aqui, as obrigações e os direitos do microempreendedor individual. Porque a gente tem, é um projeto fenomenal, sabe? Eu adoro esse projeto microempreendedor individual, porque tirou muita gente da informalidade. Você imagina aí ter 15 milhões de pequenos empreendedores, mas aí vem um lado ruim. 72%, na última pesquisa, está inadimplente. Então, isso prejudica o projeto, né, que ele vem. Eu sempre falo que o projeto microempreendedor é a política do ganha-ganha. O prefeito saiu, mas eu acredito que tem algum representante aqui. Desde quando iniciou o microempreendedor individual, diversas prefeituras estavam reclamando como é que o governo cria uma empresa onde só paga R$5 para a prefeitura. Aí eu digo, e o lado social? E outra coisa, esses R$5 que a prefeitura começou a ter direito de receber, ela não recebia, porque você estava na informalidade, né? Então, já passou a ter essa arrecadação. O Estado só arrecada R$1. Para vocês terem uma ideia, o que é que isso representa, para ele se organizar, o seu sistema, para receber esse R$1, ele gasta 1,19. Ou seja, o Estado gasta mais do que o que recebe. Mas a importância do projeto é que o microempreendedor, quando ele se formaliza, ele passa a ter uma obrigação de adquirir os seus produtos com nota fiscal. Aí sim, aí já passa a gerar receita para o Estado. Por isso que eu falo que é a política do ganha-ganha. Mas vamos lá. Pessoal, meu nome é Orlando, como já foi falado. Quem quiser seguir, conhecer mais, meu Instagram é Orlando_CE. Não paga nada, viu? Quem quiser seguir, é gratuito. Olha só como essa frase, eu gosto sempre de começar com uma frase, como essa frase aqui, ela diz tudo em relação ao momento que nós estamos passando, gente. Martin Luther King diz o seguinte: podemos ter chegado em diferentes navios, mas hoje estamos todos no mesmo barco. Pode até ser uns barquinhos diferentes, mas estamos. Todos nós temos que aprender toda hora, todo dia, todo minuto. A gente, na nossa profissão contábil, a gente já pegou diversas transformações. Nós começamos lá atrás, quando eu comecei, era trabalhando tudo manual. Hoje é tudo em sistemas, tudo é inteligência artificial. Hoje uma empresa de contabilidade que não usa inteligência artificial, ela sai do mercado. Então, nós estamos sempre se evoluindo, sempre tendo que aprender cada vez mais. Então, fica essa frase aí e serve para todos os negócios, para todo tamanho de empresa, da menor à maior empresa. A gente tem que estar se reinventando toda hora e todo minuto, senão não acompanha. O microempreendedor, gente, olha só, integração federativa. É um sistema unificado de arrecadação, onde estados, município e a União estão ali tudo junto, né? Numa arrecadação, União, Estado, Distrito Federal, município, mais de 5.590 entes federativos envolvidos nesse projeto. Então, o que acontece aqui em São Gonçalo é a mesma coisa que acontece lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, em relação ao microempreendedor. Então, é uma integração. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês nessa situação aqui, cartões de crédito, débito e Pix, ok? O microempreendedor, ele tem um limite de faturamento, né? Qual é o limite do microempreendedor, gente?
Vocês sabiam que vai aumentar para 130? Vai poder contratar 2 empregados, né? Então, vai ficar uma coisa maior. Mas olha, pessoal, muita gente usa cartão de crédito no nome, cadastrado no CPF e outro no CNPJ. Para quê? Para ver se consegue dividir o faturamento. Não façam isso, porque a Cefaz já cruza. Por isso que eu falo, a integração federativa, eles têm todas as informações. Então, não adianta colocar no CPF e outro cartão no CNPJ, porque ela está somando o faturamento, e eu acredito que algum de vocês deve ter recebido uma cartinha da Cefaz, ou cancelando lá, né? Sua inscrição está em edital, exatamente por isso, porque ela acompanha o faturamento. E uma informação bem importante para vocês. A Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, deixa bem claro que, para ter o benefício de estar como MEI ou uma microempresa, ela só pode comprar, no máximo, até 80% do que vendeu. Então, não adianta você comprar e não declarar que vendeu, porque aí você vai perder o direito de ser microempreendedor, que a lei coloca esse impedimento, certo? E, da mesma forma, venda em Pix. Não escondam, porque isso tudo será cruzado nas informações da Cefaz. E também, pelo menos a Prefeitura de Fortaleza já está fazendo isso, né? Nos municípios menores eu não sei como é que está. Então, os próprios entes federativos, eles compartilham informações através da internet, através de sistemas, eles cruzam as informações. Então, o que se faz aqui em São Gonçalo, vai para a Cefaz, vai para a Receita, então, todos sabem. Bem rapidamente, né, o MEI foi criado através da Lei Complementar 128, que foi lá em 2008, mas entrou em vigor a partir de janeiro de 2009. Faz parte do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, Estatuto Nacional, que é a Lei Complementar 123, que foi de 2006. E aí ela é normatizada pelas resoluções daquele comitêzinho que o presidente falou, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Esse Comitê Gestor do Simples Nacional, gente, ele é tão perverso, porque a própria lei diz o seguinte, ele é representado por 2 representantes aliás, 4 representantes da União, 2 dos estados, 2 dos municípios, e deixou o resto de fora. Aí, quando eu vi a Comico lá, eu disse, isso não vai passar, mas graças a Deus passou, né? E só eles decidem. E o presidente só pode ser um representante da Receita Federal. Nunca é um representante de outro ente federativo, nem de uma entidade. Então, ele normatiza e vai lá, coloca todas as regras para que o Estatuto da Micro e Pequena Empresa funcione. Então, como hoje nós temos todas as facilidades do mundo, então eu acho muito importante que vocês lá pela internet acompanhem a Lei Complementar 123, lá no artigo 18 em diante, que fala só sobre o MEI, direitos e obrigações do microempreendedor. É importantíssimo que vocês acompanhem isso. E na resolução do Comitê Gestor 140. Então, ela tem essas 2 legislações aí que tem tudo sobre o microempreendedor individual. Só a título de informações, nós temos 16 milhões de empresas no Simples Nacional. Agora, olha o dobro, aliás, o MEI tem mais do que o dobro das micro e pequenas empresas. Né? Olha o poder, olha a força que o microempreendedor tem. Hoje, aí está até desatualizado, gente, já tem 11 milhões e alguma, certo? Hein? Quase 12, né? Está desatualizado. Então, vocês veem aí o tamanho que é, a força que tem os micro e pequenos empreendedores. Como eu falei, foi lançado em 2009, faturamento 81, pode ter no máximo funcionário, é uma inclusão empresarial, redução da informalidade e também uma menor carga, e realmente é. Só para vocês entenderem, o MEI só paga o imposto estadual, o municipal e a previdência social. Fica fora esse monte de outros impostos que as micro e pequenas empresas pagam, né? Então, realmente é uma carga muito pequena que o MEI paga. Custo mensal hoje, né?
Hoje, um microempreendedor, se ele for só comércio ou indústria, só vai pagar R$ 61,60. Ou, se for serviço, é 65. E se for os dois, que o MEI também pode ter, né? Vocês sabem que o microempreendedor pode ter até 15 atividades, né? Lá no seu CNPJ. Então, para a Previdência Social, 5%, o ICMS 1% e o ISS 5%. O ICM e o ISS nunca muda, vai ser sempre R$ 1,05. Já o INSS, todo mês de janeiro muda, porque é 5% do salário mínimo. Então, isso vai aumentando, né? E uma pessoa física que quiser se aposentar, ele vai pagar 20% ao mês. E estando lá no MEI, né, vai se pagar só 5%. Essa questão de MEI, o Sebrae, lá no início, fez uma pesquisa para saber qual o melhor nome que colocaria, né? Aí, já teve várias pessoas que disseram, MEI é uma palavra pejorativa, né? O pessoal chamar MEI pão, MEI falido, MEI não sei o quê, né? Mas aí quiseram colocar EI, aí não dá certo, que EI, sai do MEI, não dá, né? Então, ficou MEI mesmo, microempreendedor individual. E como é que se faz a opção, né? Uma empresa nova, né? Bem facinho, vai lá formalizar e já é opcional no momento da inscrição. Mas aquelas empresas que já existem, porque pode acontecer de ter uma microempresa que é do Simples Nacional, mas o faturamento dela no ano não atingiu 81 mil. Não atingiu 81 mil. Então, ele pode, em janeiro, pedir uma opção para passar a ser MEI. Então, a gente consegue trazer uma ME, uma EPP, para o MEI, se ela não ultrapassar 81. Eu acho que, como é as perguntas aqui, é no final, né? Mas, se quiser, tiver um microfone aí, pode até passar, a gente vai logo respondendo, que agiliza, né? Não se preocupe que hoje não tem almoço, gente. Pode ficar felizes. Ó, gente, essa informação aqui, eu vi falar aqui de alvará e tudo. O microempreendedor, lá no início, ele tinha uma política do seguinte: você pode formalizar em qualquer local. Qualquer local você vai lá e abre, porque não tem como, automaticamente, a empresa já recebe um alvará com validade de 180 dias. Né? E cabe ao poder público municipal reafirmar se aquele alvará tem continuidade ou não. Se o município não se pronunciar, ele vai valer a vida toda. Agora, se o município for lá e disser, olha, tu precisa se regularizar aqui, precisa de alguma outra licença, aí você vai lá e resolve. Se ele não fizer isso, fica valendo. Mas, assim, por ter essa facilidade também, não assegura nenhum ambulante ou um camelô e tudo funcionar em qualquer local. Por quê? Porque tem que seguir também as normas do município. Lá, lógico, como tem muitas lutas para estar mais facilidade, né? Tem as atividades de baixo risco. Uma coisa é você estar vendendo pipoca, outra coisa é você estar vendendo explosivo. Né? Então, tem que seguir regras dependendo do produto que você está vendendo. Se for um produto inflamável, então, tem as atividades de alto e de baixo risco. Então, tem que acompanhar o que a prefeitura diz. Eu estou achando tão legal esse negocinho azul aqui no meio, não é do meu slide, não. Como eu falei, né, o MEI com um único empregado. Né? O MEI pode contar com um empregado que receba um salário mínimo ou até o salário da categoria, né? Porque tem sindicato que o salário é maior um pouquinho. Então, no máximo isso aí. Se ganhar mais do que isso, deixa de ser MEI. O empregado pode ser marido, mulher, mãe, filha, outro parente, qualquer conhecido. Um na condição de MEI e outro na condição de empregado. É necessário registrar a carteira, aí vem uma coisa importante. O pessoal acha que, por ser empregado de um microempreendedor, você não precisa pagar férias, nem décimo, mas tem todos os direitos garantidos da lei trabalhista, viu, da CLT. Então, o MEI, o empregado de um MEI tem todos os direitos, como qualquer empregado de qualquer empresa. E eu esqueci de avisar também, pessoal, que eu gosto sempre de fazer um sorteio de uma bicicleta no final da minha palestra, mas quem está cochilando não participa. Eu já vi 3. Acordaram, pronto, vamos. Já vi 3 cochilando.
Que é que... Arranja um microfonezinho para o pessoal fazer a pergunta no microfone, é melhor, né? Hã? Oi? Eu vou já falar do contador daqui a pouco, viu? 12h30. Ó. Será que você vai fazer palestra hoje aí? Quando se assina a carteira, vocês viram lá que chega no máximo a R$66, né? Sem ter empregado. No momento que assina a carteira, adquire mais uma despesa de R$130, porque tem que pagar uma contribuição patronal, que é responsabilidade do MEI, que é 3%, e paga 8% de FGTS para o empregado. Então, ao invés de 66, vai passar a ser quase R$200 que o MEI vai ter que pagar por mês, certo? Como eu falei, ó, salários, todos os direitos trabalhistas, férias, vale transporte, aviso prévio, tem todos os direitos. É um empregado normal. Sobre a aposentadoria. Gente, a aposentadoria no nosso país, eu fico procurando quem é que entende 100% de aposentadoria, porque muda tanto que a gente não sabe, né? Mas vamos lá. Até 12/11/2019 era uma regra. A partir daí, passou a ser a nova regra. Então, até 12/11 tinha aquela regra o seguinte: se você trabalhou 35 anos de carteira assinada, você tem direito a se aposentar quando completar 35 anos. Né? A partir de agora, tem que somar com a idade. Não é mais 35 anos, acabou essa história de 35 anos, certo? Quem teve para trás, beleza, teve direito. Então, como era? O homem se aposenta com 65 anos ou 15 anos no mínimo de contribuição. Mulheres com 60 anos e 15 anos de tempo de contribuição. A partir de 2020, você tem que contar mais 6 meses por cada ano que a pessoa tiver, né? Vai aumentando 6 meses por cada ano, até chegar em 108 anos. Mas não é de vida, não. É a soma de atividade e a idade, viu? Não é 108 anos para se aposentar, não, gente. Não, eu vou viver até 110 anos. Tem... Então, você vai somar a idade com o tempo de trabalho até chegar a 108 anos. É que você vai ter direito de se aposentar, viu? Mas chamando os dois. Mas a idade máxima vai ser 62 anos. Se for só por idade, é 62 anos. Todo mundo se assombrou aí com 65, com 108, né? Então, se a partir de 13 é essa nova regra, que é o homem se aposenta com 65 anos e tem que ter no mínimo 20 anos de contribuições. Ó, já aumentou 5 anos, né? Era 15. E a mulher fica 62 anos ou 15 anos de contribuições. Tá certo? Para o produtor rural, que muita gente tem a questão de ser produtor rural, né? Sindicato, aquela coisa toda, diminui 5 anos, tanto para o homem como para a mulher, tá certo? Então, assim, se a gente fosse falar de aposentadoria, aí não tinha nem janta, a gente ia terminar só amanhã. Então, aqui vou dar esse resumo. Esse material fica aqui com a Dalvani para distribuir com o pessoal, viu? Oi. Olha aí, gente, todo mundo recebeu uma cartilhinha aqui, viu? Fala tudo de aposentadoria, de que é? Eu vou ler. Mas tá, vou botar aqui. Tem R$100 dentro, é? Então, gente, com a reforma da Previdência, acabou a história de aposentadoria por tempo de contribuição. É daquele jeitinho que eu falei, viu? Mas não precisa chegar aos 108 anos, não. Que eu vou passar porque... Quais os outros benefícios de um MEI? Né? Muita gente diz assim, eu vou pagar isso para quê? Olha, você não está contribuindo com nada, né? Não vai ter um direito nenhum direito previdenciário. Então, pague 5%. Aí, aposentadoria por invalidez, precisa ter uma carência de 12 meses. Salário maternidade, olha, pode ter filho que vai ganhar um salário mínimo, viu? Por mês.
pensão por morte e auxílio reclusão. Então, esses dois de baixo não têm carência. Só em ter já o MEI já dá o direito para os dependentes. Mas nos dois primeiros precisa ter uma carência de 12 meses. Isso aqui, gente, é muito importante, porque tem alguns a maioria, para ter uma ideia, 51% dos microempreendedores tem um outro emprego. Tem um emprego e faz esse trabalho, né? Isso é uma coisa que veio aumentar muito depois da pandemia. Lá na nossa empresa, eu tenho 9 colaboradores que têm vendas online. Trabalho lá na contabilidade, mas tem vendas online. Aí tem 2 deles que não dá mais para ficar na contabilidade, porque as vendas online está tomando conta dele e ele está deixando de fazer as coisas. Então, vai vender e me contrate para eu ser seu contador. Então, se você tem um emprego e já contribui com a Previdência Social e quer se aposentar com um salário maior, aí se você quiser incluir o salário mínimo do MEI, aí você vai ter que pagar 15% a mais para somar 20%, certo? Então, vamos dizer aqui, você trabalha no local, ganha 3 salários mínimos, aí quer que esse salário que você contribui para o MEI agregue para ficar 4 salários mínimos, aí você vai pagar 15% a mais num documento separado, que a gente chama GPS, que é o documento de arrecadação, usando o código 1910. Aí você fica pagando todo mês 15% de um salário mínimo. Aí aquele valor vai somar com o que você já ganha no seu emprego e a aposentadoria pode ser um salário maior, tá certo? Se você não fizer isso, você vai continuar pagando lá na empresa e esse salário mínimo do MEI não vai servir para nada, porque você já tem uma outra contribuição que é maior do que do salário do MEI, tá certo? Olha, aqui eu comento, vou passar porque eu vou comentar lá na frente. Quando é que o MEI pode ter mais do que um funcionário? Quando acontecer de um funcionário que está com a carteira assinada ter algum problema, algum impedimento de trabalhar, como, por exemplo, um acidente de trabalho. Ele vai passa 30, 40, 50, 60 dias sem poder voltar ao trabalho, aí o MEI pode contratar um outro para substituí-lo. E aquele outro que for contratado já sabe que só vai ficar enquanto o outro volta. A não ser que o que entrou seja melhor do que o outro, e quando o outro voltar, o patrão não quer mais, né? Aí o outro tomou o lugar dele. E também, para tirar férias, né? O MEI tem férias, o funcionário de um MEI tem férias. Então, quando aquele funcionário for tirar férias, se ele quiser, ele pode contratar um outro por 30 dias, com prazo determinado, certo? Então, existe a possibilidade de um MEI ter mais do que um funcionário, só nesses casos, para substituir o outro também nos impedimentos legais. Uma coisa importante, gente, o MEI não pode ter relação de emprego com seu contratante. Isso pode prejudicar tanto o MEI, que ele perde o direito de ser MEI, como também o contratante, se ele for uma microempresa do Simples, mais uma pessoa cochilando. Aí o outro também vai perder o direito de ser empresa do Simples. Então, o que é que acontece? Tem algumas empresas que têm um funcionário, aí diz, olha, 2 salários mínimos é o teu salário. Tu faz o seguinte, eu lhe pago um salário aqui na CLT e você se registra como MEI e fica emitindo uma nota de um salário mínimo que eu pago lá como se fosse um MEI. Né? Mas existe. Para quê? Para não pagar a contribuição previdenciária, não vai pagar FGTS nem nada. E isso a legislação proíbe que seja feito. Outra coisa muito importante, o microempreendedor que trabalha nessas atividades aqui, se ele prestar serviço para uma pessoa jurídica, a empresa tem que pagar 20% de INSS patronal. Somente essas atividades aqui. Hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção e reparo de veículos. Por que foi somente essas atividades têm isso? Porque quando foi criado o microempreendedor, as construtoras começaram a despedir os funcionários, vão lá, se registram como MEI e venham trabalhar com a gente. Aí aconteceu demais. As oficinas de carro, do mesmo jeito. Então,
o legislador colocou esse impedimento. Tá bom, você quer contratar um MEI, então você vai pagar 20% de INSS patronal. E o MEI não tem nenhum problema, quem vai ter que pagar é quem está contratando. Qualquer empresa, CNPJ, que contratar um MEI dessas atividades. As outras atividades não existe isso, certo? Pois não. Não, 20% da nota fiscal que o MEI emitir para a empresa. Certo? É. Cada nota que ele emitir para a empresa tem que pagar 20%. E aqui uma coisa importante, gente. Não, parou até de fazer, mas olha, se atrasar 12 meses, tem lá na lei. Se o MEI deixar de pagar 12 meses, ele vai ser convidado a sair do sistema. Vai ser cancelado a inscrição. Eles estão maleáveis agora por conta da pandemia, mas isso está lá na lei e vai acontecer. Oi? Bom dia. Bom dia. Eu sou Murilo de Paracuru, estamos aqui com a Micro Paracuru. Me veio aqui, eu já tive várias dúvidas no decorrer da tua apresentação, mas falou aí sobre 12 meses e sai do sistema. Pelo que eu sei, o governo não quer perder nada. A dívida que ficou lá, eu vou ter que pagar, né? Tem que pagar. Olha aí. Obrigado. Se não pagar, vai para a dívida ativa. Tu acha que ele vai perder? Ó, gente. Agora vamos falar aqui das obrigações que o microempreendedor não tem, né? Que são dispensadas. O microempreendedor não precisa ter contabilidade, não tem escrituração fiscal, é dispensado de vistorias prévias quando é baixo risco. Como eu falei, automaticamente já tem um alvará. Dispensa de emitir nota fiscal para pessoa física. Então, o MEI, isso é importante, gente. Se você prestar serviço ou vender para uma empresa, obrigatoriamente tem que emitir a nota. Agora, se for para pessoa física, não é obrigado, certo? Existe uma coisa que aqui vem as obrigações. O MEI ele é obrigado a comprar tudo com nota fiscal. Isso é um dos requisitos para o MEI. Tudo que ele for comprar, pedir a nota. Porque, gente, é o que eu falei no começo. O projeto microempreendedor ele é uma política do ganha-ganha. No momento que o MEI adquire um produto com nota fiscal, ele está obrigando a quem vendeu a pagar imposto. Então, já está ajudando, certo? Então, é uma das obrigações comprar com nota. Emitir nota quando trabalhar com pessoa jurídica. Isso, vocês conhecem esse registro de venda simplificado? Isso é uma obrigação que o microempreendedor tem que fazer todos os meses. Eu vou já colocar o modelo dele, está lá naquela resolução 140, anexo 13. É o registro de vendas, que é exatamente para saber quanto o microempreendedor vendeu naquele mês. Se ele vender só para pessoa física, não vai emitir nota. Como é que o Estado vai saber? Então, você vai ter que anotar lá a venda do mês, juntar, não precisa declarar para ninguém, é só deixar pronto. Se um fiscal chegar e solicitar, você tem que estar com ele pronto. Se não tiver, você vai perder o registro de MEI. Está lá na lei, bem claro isso aí. Até agora, nenhum ente federativo cobrou, mas é importante fazer. Abertura online, GFIP aqui agora é social, e a DASENES, né? Lembrar que todo ano tem que declarar a DASENE, que é a declaração do microempreendedor, que esse ano foi prorrogado para o dia 30 de junho. Então, olha, esse relatório aí, você pode fazer até com a mão, manual. Valor das vendas, se for venda, valor de serviço e o total. Bota a data lá e assina. Todos os meses preencham esse formuláriozinho. E até é bom para vocês. Daqui a pouco os bancos vão pedir isso aí para justificar o teu faturamento. Aí você já está com ele prontinho todo mês. Quando vai fazer a DASEN no final do mês, é só somar os 12 meses, já tem o total das vendas, né, para colocar. Então, ele deve ser preenchido e guardado lá
até o dia 20 de cada mês. Repetindo, ninguém vai cobrar vocês que mande todos os meses, não. Mas vocês têm que ter isso preparado, caso precise. Então, são diversas atividades, né? Como eu falei, você pode botar até 15. Portal do Empreendedor, acho que vocês tudo conhecem, né? Tenham cuidado. Quando você coloca Portal do Empreendedor, aparece logo que se você cadastrar ali, ele manda um boletozinho de presente para você de R$280. Viu? É um pessoal que criou esse site, Portal do Empreendedor, só que muda isso aqui, ó, .com.br, porque o oficial é gov.br. Se você for nele, ele preenche, ele faz tudo. Quando você termina, epa, me paga aqui. Se não pagar, eles botam no cartório, viu? No Serasa. Então, tenham cuidado. portaldoempreendedor.gov.br. Aqui está antigo, porque está com bem uns 3. Foi ano da pandemia esse modelo aí. É possível exercer mais de uma atividade no mês? Como eu falei, pode botar até 15 atividades. Quando é que você pode deixar de ser um microempreendedor? Se contratar mais de um empregado, se empregar um funcionário que ganhe mais do que o salário da categoria, né? Também sai. Se faturar acima de 81 mil, se resolver criar uma empresa com sócio, não pode, o MEI tem que ser só um. E também se for abrir uma filial. O MEI não pode, só pode ter um estabelecimento, ok? E se for uma microempresa, você vai pagar, se for comércio é 4%, que começa, a indústria 4,5%, se for serviço é 6% do faturamento. E além disso, vai pagar 11% do salário mínimo para poder se aposentar. O meu tempo já terminou, foi? Gente, peça fundamental nesse projeto, os contadores, né, defendendo a minha profissão, não. Vou explicar por quê. O Conselho Federal de Contabilidade firmou uma parceria com o governo para os contadores atenderem o MEI de forma gratuita na sua formalização, certo? Então, não é dizer, qualquer coisa que eu precisar, o contador faz de graça, não. Não é filantropia, né? Mas, na formalização e na entrega da primeira declaração, nós fazemos de forma gratuita. Lá na minha empresa, podem ir lá, quem pode chegar a 1.000, a gente faz de forma gratuita, certo? Por que a gente fez isso? Porque as empresas de contabilidade, a Lei Complementar 123 proíbe que a atividade de profissões regulamentada seja do Simples Nacional. E a contabilidade conseguiu entrar no Simples, mas, em contrapartida, vem essa situação de nós atendermos o microempreendedor de forma gratuita. Certo? Então, mas, se o escritório de contabilidade não for optante do Simples, ele pode cobrar até para formalizar. Se for um contador autônomo, ele pode cobrar qualquer serviço, só para as empresas de contabilidade que são optantes do Simples Nacional. Ok? Então, atrativos bancários já foi falado aqui, vamos passar para agilizar. Estou chegando no final, gente. Aí eu queria só assim, eu tenho 6 questões para a gente raciocinar aqui e vocês responderem. Olha, como o microempreendedor é um formato simplificado mesmo e facilitado, aí eu pergunto a vocês, um grupo de pessoas, né, cabeleireiros, manicure, maquiadores, que alugam um espaço, se junta aí 10, alugam um espaço, em nome de um deles, né, que o contrato só pode ser no nome de um, vão dividir as despesas, e eles querem todos se inscrever como microempreendedor. Eu pergunto a vocês, pode se juntar 10 MEIs, se formalizar no local só? Hein? Pode ou não pode? Não? Um lado pode, outro não pode, né? Mas, pode. 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 Lá no salão que eu corto o meu cabelo, primeiro me cobra R$150. Viu? Lá em Fortaleza. Pago 150 todo mês, quando eu vou lá, uma vez por mês. É sério, ele diz que o que ele cobra mais é a parte de ficar procurando os cabelos, que diz que demora. Aí ele... cortar em 2 minutos. Pá. Então pode, mas todos eles têm que se inscrever individualmente.
Nenhum pode ser funcionário do outro. São independentes, porque não pode ter essa relação de emprego. Se tiver, aí não pode. Agora pode, realmente, se um cabeleireiro não está em condições de alugar um espaço grande, aí tem uma manicure que não pode, vamos se juntar todos. Cada um vai ganhar o seu, mas vão dividir as despesas. Então pode tranquilamente, viu, gente? Sem nem... Agora, se fosse para vender explosivo, 40 minutos? Não, eu termino antes. Estou terminando. Ó. Já? Terminou? Eu tô agoniadozinho aqui. Ó. 2 motoristas adquirem um táxi em nome de um deles e vão dividir a despesa, as parcelas do carro, despesa de combustível, e um trabalha de noite e outro de dia. Nesse caso aí, eles podem ser MEI, os dois? É a mesma história. Pode. E um padeiro se inscreve como MEI e é contratado por uma padaria para trabalhar lá. Ele pode ser MEI? Por quê? Pronto, tem relação de emprego. Um padeiro só vai trabalhar lá e está querendo não pagar os direitos trabalhistas, né? Usar CLT. Olha aí, o dedinho para baixo. O MEI Comércio de Calçada apresentou uma declaração anual informando o faturamento de 25 e 0 de compras. É possível uma pessoa vender e não comprar? Ele é mágico, é? Aí é onde eu digo para vocês, o microempreendedor tem a obrigação de comprar com nota. Como é que você vai vender 25 mil sem comprar nada? Vendeu o vento? Não foi. Então, não pode, né? Deixa ele falar aqui. Pois não, jovem. Eu não ouvi. Mas é serviço. Serviço não tem problema não. Usou aqui o intelectual dele. Vai para frente. Agora é comércio. Comércio você tem que ter para poder vender, né? Comprar para poder vender. Está terminando. Isso aqui eu não vou passar. Pronto, gente. Para concluir, aí eu vou fazer... Ah, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Já esquecendo. Foi contemplado com a resposta? Que bom. É 2 em 1. Hein? Tem todos os direitos trabalhistas, viu? Trabalhou mais do que 8 horas, é hora extra. Ó, gente, para concluir aqui a minha apresentação, é uma foto. É uma foto de uma bicicleta que eu sempre sorteio, viu? Mas muita gente dormiu, cara, eu vou deixar muita gente de fora. Olha... para fazer encontro aqui com a primeira frasinha que eu trouxe, aí no final, olha, a lei da selva nos ensina muito, né? Vocês estão vendo aí o leão, o Fortaleza, o leão. Pronto, quem é que torce o Fortaleza aqui, por favor? Maria. E o Ceará? Quem tem vergonha de dizer que torce o Ceará, levanta também. Tem gente que tem vergonha. Não nem dizer nada não. Só quem pode perder na Libertadores é a gente. Ó, gente, olha a lei da selva como é interessante para a nossa vida. Principalmente para o pequeno, para qualquer empresário, um microempreendedor, certo? Olha, esses 2 jovens, presta atenção aqui para eu encerrar aqui. Esses 2 jovens estavam num piquenique e lá atrás... apareceu um leão. O que é que a pessoa faz quando vê um leão perto, solto? Hein? Corre, né? É igual o Ceará quando vê o Fortaleza, dispara. Aí o que foi? Mas foi o que aconteceu mesmo. Ó. O rapaz saiu correndo desesperado. Corre, 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 Deus do céu, corre. Aí o outro pegou, sentou e foi calçar o tênis. Aí ele voltou e disse, cara, tu acha que com esse tênis tu vai correr mais do que o leão? Aí ele disse, não, vou correr mais do que o leão não, mas mais do que você sim.
Viu? O que é que isso nos ensina, nos deixa bem claro? Nós não podemos, gente, nos desesperar, né? Nas dificuldades, nas situações adversas, a gente tem que ter paciência e analisar e resolver o problema. Se desesperar, o leão pega, né? Então foi o que esse outro fez. Sentou ali tranquilo, calçou o tênis e disparou no meio do mundo. E o outro que não, o outro se desesperou logo. Meu Deus do céu, eu tenho que pagar 10 boletos. Eu tenho que pagar 10 boletos, não sei o que é que eu faço da minha vida, eu não vou nem trabalhar hoje. E aí, como é que vai pagar sem trabalhar? Tem que sair direitinho, calça um tênis, aí saia. Faça como eu fiz, olha, essas jovens, a gente veio junto, me acordaram 5 horas, não deu tempo nem eu secar o cabelo, saí correndo para ir pegar elas tudinho. Tá vendo, gente? Então, olha, leia lá. Em situações difíceis, quem analisa o problema e cria as melhores estratégias está sempre um passo à frente da concorrência. Pode ir dessa forma, viu? E um planejamento adequado, obrigado. E um planejamento adequado é a garantia de bons resultados. E para encerrar, gente, eu gosto muito dessa frase aqui. A gente tem que nos valorizar em qualquer profissão que a gente esteja, certo? Então, ó, a sua profissão é valorizada por você e pela sociedade quando você próprio deseja para seus filhos, certo? Eu falo muito isso porque eu tenho 4 filhos. 3 maiores de idade estão trabalhando lá no escritório comigo, por opção dele, eu não obriguei, esse é o meu maior orgulho. E eu tenho um de 3 anos e meio que já olha para mim e diz, pai, eu quero ir também, que eu estou com 2 clientes lá para atender. A mãe dele se dana, diz, está aqui, nasceu outro contador, pronto. Daqui a pouco eu não tenho funcionário, não precisa ter CLT, né? Os filhos tudinho lá vão trabalhar. Então, gente, mais uma vez está aqui o meu Instagram e para mim foi uma satisfação muito grande estar com vocês e parabéns a vocês. Viu? Parabéns, Orlando. Obrigado pela palestra. Muito obrigado.